Boa tarde. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Balneário Pissarras, primeira legislatura. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Balneário Pissarras, Santa Catarina, realizada na sede da Câmara de Balneário Pissarras, do dia 27 de abril de 2016. Presentes os vereadores mirins: Ana Beatriz Ferreira, Bruno Rodolfo, Gustavo Mociaro, Bernardo Zucco, Diogo Reste, João De Lazari, Thiago Cerqueira Rita e Vendelino Silva. Pelo quórum legal, foi aberta a sessão sob a presidência da vereadora mirim Ana Beatriz Ferreira, que cumprimentou a todos e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente solicitou a leitura da ordem do dia. Indicação do vereador mirim Bernardo Zucco. Solicita que seja feita uma faixa de pedestre na Avenida Nereu Ramos, na Rua São Bento do Sul. Aceito por unanimidade. Indicação da vereadora mirim Ana Beatriz Ferreira. Solicita que seja feita a manutenção na ponte principal de Balneário Pissarras. Aceito por unanimidade. Não havendo mais inscritos para a palavra livre, a senhora presidente agradece a presença de todos. Não está funcionando o microfone? Claro que não. Olha só. Pede para só uma pessoa ficar com o microfone ligado e fazer o teste. Testando. Testando, não. Testando. Testando. Matéria do... Tá. Agora tá. Testando. Testando. O quê? Microfonia, o que é isso? Boa tarde. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Balneário Pissarras, primeira legislatura. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. A ata... Não tá... Ainda não tá. Testando. Deixa eu ver o meu agora. Testando.
Testando. Testando. Testando. Testando. Mas a gravação de áudio eu vou cancelar e iniciar uma nova como se a sessão tivesse começado do zero. Eu espero cancelar primeiro. Espera um pouquinho, pessoal. Que eu vou abrir de novo. O vídeo pode deixar rolando, depois é só cortar. Boa tarde. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Balneário Pissarros, primeira legislatura. Solicita a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Balneário Pissarros, Santa Catarina, realizada na sede da Câmara Municipal de Balneário Pissarros, no dia 14 de setembro de 2016. Presentes os vereadores mirins: Ana Beatriz Ferreira, Bruno Rodolfo, Gustavo Mociaro, Bernardo Zucco, Diogo Reste, João de Lazari, Thiago Cerqueira Rita e Vendelino Silva. Pelo quórum legal foi aberta a sessão sob a presidência da vereadora mirim Ana Beatriz Ferreira, que cumprimentou a todos e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente solicitou a leitura da ordem do dia. Indicação do vereador mirim Bernardo Zucco. Solicita que seja feita uma faixa de pedestre na Avenida Nereu Ramos, na Rua São Bento do Sul. Aceito por unanimidade. Indicação da vereadora mirim Ana Beatriz Ferreira. Solicita que seja feita a manutenção na ponte principal de Balneário Pissarros. Aceito por unanimidade. Não havendo mais inscritos para a palavra livre, a senhora presidente agradece a presença de todos e convoca os vereadores para a sessão no dia 28 de setembro de 2016, às 16 horas, e dá por encerrada que constar lavrei a presente ata que vai por mim juntamente com a senhora presidente. Presidente Ana Beatriz Ferreira, primeiro secretário Gustavo Mociaro. Em votação, a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aceito por unanimidade. Solicita a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Indicações. Indicação do vereador mirim Bruno Rodolfo. Solicita verificação da secretaria competente para a possibilidade de colocar uma lombada na rua 5110. Morador da rua 5111, casa número 20. Indicação da vereadora mirim Ana Beatriz Ferreira. Solicita que seja feita a pintura da faixa de pedestre do bairro Centro. Indicação do vereador mirim Thiago Cerqueira. Solicita a limpeza de terreno baldio na rua Alberto Cunha, número 1940, ao lado da casa 95. Indicação do vereador mirim Vendelino. Solicita a manutenção do ponto de ônibus no bairro Morrites. Em discussão, indicação do vereador mirim Bruno Rodolfo. Boa tarde. Bom, fiz essa indicação, que seja feita uma lombada, porque é uma comunidade cheia de crianças e adolescentes, e essa rua, os motoristas passam com uma velocidade meio alterada, e não tem placa sinalizando, mas mesmo se tivesse placa, nem ia respeitar, porque não adianta só ter uma placa sem ter algo vigilando, então não ia adiantar. E ali transita bastante crianças, adolescentes, então indiquei que seja feita uma lombada, porque uma lombada, se o cara vai passar alterado, vai dar danos no carro dele. Então, uma lombada ele vai ser obrigado a parar e diminuir a velocidade, Então, é isso. Obrigado. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aceito por unanimidade. Em discussão, indicação do vereador mirim Thiago Cerqueira. Boa tarde. Eu solicito a limpeza do terreno baldio para prevenir doenças, epidemias, acúmulo de lixo que infectaria o solo. E é isso. Obrigado. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aceito por unanimidade. Indicação da vereadora Mirim Ana Beatriz Ferreira. Então, a minha indicação foi para pintar as faixas de pedestre do bairro Centro. Porque, tipo assim, aconteceu comigo um fato que eu fui atropelada. Mas a minha faixa não foi o caso isso que aconteceu. Mas eu acho que quando os carros passam, eles acabam não enxergando a faixa de pedestre e acabam não vendo que é obrigatório ele parar ali naquele devido lugar. E também eu gostaria que, tipo assim, fosse colocado placas indicando faixa de pedestre, como há em outras cidades, que ajudaria muito a evitar acidentes. Porque acho que aqui no centro atropelamentos acontecem constantemente, né? Então acho que deveria haver, uma vez por mês, pelo menos, a pintura das faixas de pedestres aqui do centro. Obrigada. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Indicação do vereador Mirim. Em discussão, indicação do vereador Mirim Venelino. Boa tarde a todos. Minha indicação é sobre um ponto de ônibus que fica perto de casa, lá perto da minha casa. Esse ponto de ônibus, toda vez quando chove, molha os alunos. E também esse ponto de ônibus já levou 2 pancadas de carro, 2 batidas de carro, que quase arrancou o ponto de ônibus do chão. Eu acho que aquele ponto está precisando, porque está sem lixeira, o lixo debaixo do ponto é bastante, e eu acho que é bom uma boa reforma, ou refazer o ponto, colocar um ponto bem novo, porque aquele ponto está precisando mesmo. Muito obrigado, a população está precisando. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aceito por unanimidade. Nada mais havendo, deixo a palavra livre aos vereadores inscritos para a tribuna. Lembrando que o tema hoje é o interesse da política em sua família. Inscritos, pode se dirigir à tribuna, vereador Mirim Bernardo. Olá, meu nome é Bernardo, sou vereador Mirim, representante da Escola Professora Felicidade Pinto Figueiredo. Testando. Então, como eu estava dizendo, 2016 é época de eleição municipal, onde a população elege o melhor representante de sua cidade. Dizendo isso, muitas pessoas se dividem para escolher o melhor político, inclusive nas famílias. Enquanto muitas famílias discutem para ver quem é o melhor, existem outras que não se dão muito interesse. Esse é o caso da minha. Não posso dizer que não é de completo interesse, mas, em geral, minha família não discute muito política. Vereador Mirim Bruno. Boa tarde, sou o vereador Mirim Bruno Firakoski, vice-presidente da Câmara Mirim. Tenho 15 anos e represento a Escola Monteiro Lobato. Bom, a política na minha família é bem discutida e comentada. Conversamos muito sobre política. Também por ser um assunto ultimamente muito repercutido, que vem dando o que falar, né? Alguns parentes meus, de nossa cidade vizinha aqui, Penha, eles enxergam a política e a época de eleição como vantagem para conseguir emprego. Mas entre meu pai, mãe e outros, eles enxergam já a política como forma de beneficiar o município, a cidade, estado e nosso país. Bom, na minha opinião, a política deve ser debatida entre pai, mãe, filhos, pois seremos a futura política. Então devemos interrogar muito nossos parentes sobre política. Eu e meu pai debatemos muito, né, sobre tal assunto e o que deveria ser feito em nosso município. Meu pai é um cara bem politizado, mas nunca saiu candidato. E nas eleições desse ano, ele preferiu só observar e não participar de comícios, passeatas, etc. Eu também, particularmente, gosto mais de conversar sobre política com ele do que com minha mãe, né? Porque ela não é tão sábia quanto ele, né? Ela também não acompanha os casos como ele acompanha às vezes.
e nem sabe afirmar sobre política, sobre o que vem acontecendo. Bom, eu também sou bem incentivado pelo meu pai na política. No começo, quando comecei a participar da Câmara Mirim, ele não gostava, não achava legal, por ser meio novo, né? Mas ao longo do tempo foi aceitando e incentivando, e percebeu que para a política não tem idade, e é sempre bom aprender cada vez mais. E é isso. Obrigado. Vereador Mirim, Gustavo. Boa tarde, meu nome é Gustavo Muciaro e represento a Escola Crando. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão nos vendo e ouvindo via internet. Bom, minha família, principalmente com os meus pais, discutem muito sobre a política em geral. Porém, nunca sobre um político específico. Somos liberais à escolha dos outros e à opinião deles. Mesmo tendo em mente que 2 pessoas da família estão como candidatos a prefeito e vereador. Eles me orientam e informam a fim de que eu me forme com minhas próprias opiniões. Mas, em geral, sim, minha família discute sobre política. Vereador Mirim, Lucas. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Flight, tenho 12 anos e represento o Centro Educacional Prisma. A minha discussão sobre a política com minha família é bem frequente. Falamos sobre propostas, plano diretor, candidatos, opiniões, semelhanças e diferenças. Eu tenho parentes que moram em outro país, então também debatemos sobre a política mundial, assim falando também da economia dos outros países, comparando a nossa política com a estrangeira. Como eu tenho um histórico familiar político, eu adquiri com o tempo grandes noções, exemplos e a realidade de uma fração da humanidade do nosso mundo, que é a política. Obrigada a todos. Vereador Mirim, Thiago Cerqueira. Boa tarde, meu nome é Thiago Cerqueira Rita, tenho 13 anos e estudo na Escola Alexandre Guilherme Figueiredo. Hoje vou falar sobre a discussão política na minha família. Minha família se interessa bastante por política. A maioria dos dias minha avó fala para mim que alguns políticos foram na nossa casa. Ela me fala as propostas que ela escuta, me pergunta o que eu acho, mas eu digo que a escolha é dela. Eu acho que cada um tem a sua escolha. Meu avô também se interessa, mas ele é mais fechado a respeito da política. Então ele não fala, ele guarda as opiniões só para ele. Eu tenho um irmão também, que ele já pode até votar, só que ele não se interessa. Na minha opinião, a política ela deve ser bastante debatida na família, porque pode haver interesse de um candidato para outra pessoa e etc. É isso, obrigado. Mirim, Vendelino. Boa tarde a todos que se faz presente, a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Vendelino Francisco Erasmo Silva e represento o Colégio CIEF. Tenho 15 anos. Hoje vou falar sobre a discussão política na família. Minha família não tem muita discussão sobre política. Meus pais não falam muito de política para mim, mas minha irmã fala bastante sobre política. Mas o meu pai não gosta, porque ele acha que todos os políticos é igual, que vai, entra e esquece do povo. Isso que o meu pai pensa. Minha mãe acha isso quase igual, mas a minha irmã acha que existe político que veste a camisa. Que camisa? A camisa do povo, que não esquece do povo. Isso é política para minha irmã. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz Ferreira, tenho 14 anos e represento a Escola Monteiro Lobato e, como todos sabem, sou presidente da Câmara Mirim. Então, tendo como tema de hoje a política entre minha família, há sempre discussão sobre o assunto. Alguns estão desinteressados
nele, outros não. Já acompanham diariamente e debatem. Os meus pais conversam sobre isso comigo todos os dias, me orientam sobre o que é certo e errado em relação à política. Hoje em dia, os erros que acontecem constantemente, as melhorias que podem haver em nosso país, as mudanças que deveriam acontecer. Minha família fica até surpresa às vezes, pelo meu interesse e conhecimento sobre o assunto, porque meus primos, com aproximadamente minha idade, não sabem nem ao certo ao significado da palavra política. Não procuram ampliar suas ideias e opiniões sobre o país. E até chegam a me perguntar como que anda a política em minha cidade e minhas expectativas em relação a isso. Admiram meu trabalho como vereadora mirim e procuram estar sempre informados sobre isso. E eu acho que o incentivo da família é super importante em relação a isso. Obrigada e boa tarde. Vereador Mirim Thiago Queiroz. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores mirins, aos internautas. Meu nome é Thiago Queiroz de Souza, sou vereador mirim e represento o Colégio Adolfo Antônio Cabral. Tenho 15 anos. Na minha família não gosto de falar sobre a política. Para eles é a última coisa que deve se falar, discutir, porque sempre leva a discussões, desentendimentos e também é um assunto que não importa muito para eles. Tem vezes que eu tento dialogar com eles, mas sempre eles mudam de assunto, enrolam muito. Na minha opinião, eu gostaria que eles falassem mais com minha família, porque eles esquecem isso, para eles parece que não importa muito. E também que eu queria saber, porque eu queria saber sobre os políticos que vão cuidar da nossa cidade, saber escolher um bom representante. Obrigado. Não havendo mais inscritos, agradeço a presença de todos e convoco os vereadores mirins para a sessão ordinária no dia 12 de outubro de 2016, às 10 horas da manhã, e dou por encerrada a presente sessão. Obrigada.